Vamos para o Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, o único autor não judeu da Bíblia, autor de 2 livros do Novo Testamento, que nós teólogos chamamos de volume 1 e volume 2, o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Amém? Capítulo de número 6, vamos ler a partir do versículo também de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo falou comigo através dessa mensagem que a vontade dele nesses dias é manifestar uma graça poderosa de cura nas igrejas. Deus quer fazer isso através de nós. E dentro dessa passagem o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu quero compartilhar hoje para abençoar a sua vida e para glorificar o nome do Senhor. Fala a respeito da cura num dia de sábado. É a cura do homem da mão mirrada. Eu estou usando a NVT. Quando você vê essa biblinha aqui com a capa da coroa, já sabe que é ela. Vamos usar essa versão bem didática para falar com todos, amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Tira só um pouquinho do agudo do meu microfone, só um pouco. Aleluia. Tá bom. Graças a Deus. Diz assim: Jesus cura no sábado. Isto é uma epígrafe. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente se ele curasse aquele homem. Eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada, em algumas versões, mão mirrada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Amém? Ainda de pé, vamos orar. Deus, nós te pedimos, fala conosco. Eis aqui a tua palavra. Nós estamos em reverência, em temor, em respeito a esta palavra santa, que é a palavra que traz à existência aquilo que não há, a palavra que pode fazer o que o homem não pode fazer. E se ela for ouvida hoje, meu Pai, eu creio que será ouvida e recebida no coração com fé, o Senhor manifestará, Senhor, vitória, cura, libertação no meio do seu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. E aquele que é batizado do Espírito Santo pode se assentar dando uma rajada de língua estranha. Uricalavasturi antreterramar. Se não é, senta-se dando um glória a Deus e um aleluia bem alto. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Jesus, quando veio à terra, ele foi como uma grande luz no meio dos homens. O profeta Isaías já havia visto isso no capítulo 9, no versículo de número 2, que a terra viu uma grande luz. Aqueles que estavam em trevas contemplaram uma grande luz. Mateus, quando registra a história do início da vida de Jesus Cristo, que é o Salvador, é o Deus que sempre existiu, mas vindo em homem, vai falar que terra de Zebulon,
terra de Naphtali, terra que estava em trevas, viu uma grande luz. Ou seja, a manifestação, o nascimento de Jesus Cristo é a revelação de Deus entre os homens, uma dispensação que mudou a história da humanidade. Ali se iniciou a graça, ali o tempo da ignorância, o tempo da escuridão teve fim e se iniciou uma grande obra de refrigério, de graça, de libertação, de salvação, pela vida, pelas ações e pelos ensinamentos de Jesus. Nós estamos diante de uma passagem aonde nos relata uma das 3 coisas que Jesus mais fazia: ele orava, ele ensinava e ele manifestava o poder de Deus na vida daqueles que precisavam. O texto nos fala de um ambiente religioso. Jesus está numa sinagoga. O que seria uma sinagoga? Seriam como se fossem as filiais hoje em dia de um grande templo. Ou seja, quando uma igreja ela tem uma sede e essa sede sustenta outras pequenas congregações, assim seria a sinagoga. Nós temos aliás na Bíblia o templo onde os judeus faziam as festas mais importantes e as comunidades religiosas situadas ao norte e ao sul de Israel. Mas o que é interessante é que na sinagoga estava tendo um problema, porque igreja, que nós daqui chamamos de igreja, mas igreja é o corpo místico de Jesus, na verdade é templo, né? Mas no Brasil a gente chama o templo de igreja, mas não deveria, mas tudo bem. O templo deveria ser um local de refrigério, de direção, de salvação, de cura para aquele que está doente, de libertação para o encarcerado, de alívio para o oprimido. Mas não era isso que estava acontecendo. Nós vemos Jesus entrando num local que não havia cura, um local que não havia manifestação de graça, de amor, não havia o poder manifesto. Era uma sinagoga em crise, era um templo desconexo da graça e da glória de Deus. E Jesus vai àquele local com um propósito: trazer a renovação, trazer a identidade do que deveria ser um templo. E quando Jesus chega lá, e a esta altura ele já estava sendo perseguido. Por quê? Porque Jesus confrontava as regras da religião judaica. Ou seja, desde Moisés até a época de Esdras, acrescentaram tantas e tantas e tantas e tantas e tantas regras que ficou-se impossível de servir a Deus. Então a religião da época se tornou um espelho da hipocrisia, isto é, as pessoas falavam, as autoridades falavam do que não poderiam viver, eles pregavam aquilo que nem eles conseguiam fazer, e as pessoas estavam cansadas disso. E Jesus chega neste cenário, aleluia, onde as pessoas estão cansadas, onde a liderança está em crise, não dá conta de fazer o que deveria, com a solução. E claro, quando Jesus traz a solução, vem com a solução também o confronto, vem a consequência, isto é, perseguição. Jesus causou raiva nos religiosos da época. Por quê? Porque neste texto nós vemos pelo menos 2 tipos de doenças manifestas, ou 2 tipos, vamos dizer, revelados, de enfermidades que podem estar dentro do ser humano. A primeira enfermidade é a enfermidade religiosa. Essa é a enfermidade
que a pessoa não aceita o remédio, que a pessoa não aceita ouvir que está doente, ela recusa o tratamento, ela se enfurece com o tratamento, porque ao ver da pessoa religiosa, ela está bem, ela está ótima, mas aos olhos de Deus, quando uma pessoa está doente, ainda que ela não veja, ela está doente. E se a pessoa está doente, ela precisa de cura, e se ela precisa de cura, Jesus é o médico dos médicos. Jesus cura a alma, Jesus cura o espírito, Jesus cura a mente, Jesus cura o coração, Jesus cura o corpo, Jesus cura o ser humano por completo. Eu sinto uma presença nesse lugar me dizendo: o meu óleo, o meu bálsamo de Gileade está aqui hoje. Se tiver alguém doente, e se este quiser cura, vai ser curado hoje. Não importa se é emocional, se é espiritual, se é físico, a cura está aqui. O nome desta cura é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Curaça, eu recebo, e se você recebe, você pode dar glória aí também. As autoridades religiosas do templo estão representando a enfermidade espiritual. Quem entendeu, diga glória a Deus. O homem da mão mirrada está representando a doença física e também a situação da maioria das pessoas nesta terra. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá. O que é a doença religiosa? Jesus curava no sábado, e eles ficavam furiosos porque eles diziam que sábado era o descanso. E quantas vezes Jesus falou para os fariseus e autoridades religiosas da época, confrontando, dizendo: engraçado, vocês me criticam porque eu faço a obra no sábado, mas se um jumento, se um boi, que é fonte de sustento, fonte de lucro, cai no buraco, vocês no dia do sábado vai lá e tiram. Se uma ovelha que deve ser sacrificada no templo cai no buraco, vocês vão e tiram no sábado. Mas eu não posso fazer a obra de Deus no sábado. Eu vim para mostrar para vocês que o Filho do Homem é maior do que o sábado. O sábado é só um dia, o sábado é só uma representação. O descanso que você acha que é um dia é uma pessoa. Eu sou o sábado, disse Jesus. Eu sou o descanso para a alma cansada. Eles estavam de olho em Jesus. Quando Jesus chega na sinagoga, eles estão assim: fique atento. Olha só como é que é a doença religiosa. Eles não prestam atenção na revelação de Deus, na palavra de Deus, no que Deus quer fazer. Eles ficam atentos para acusar os erros dos outros. Você lê no texto comigo que eles estavam atentos, mas não era no que Jesus ia pregar, não era na graça, no evangelho, era se Jesus ia vacilar para eles pegarem Jesus. Então eles estavam atentos para acusar, para falar mal, para destruir. Mas enquanto eles estavam olhando para Jesus para prejudicá-lo, Jesus estava olhando para uma pessoa que precisava de ajuda. É bem provável que eles não sabiam que esse homem tinha a mão mirrada, porque se você for olhar comigo, a religião era tão pesada que um homem com a mão mirrada não poderia nem entrar no templo. Então é muito óbvio, segundo a cultura, que esse homem entrava lá escondido. Meu Deus, ninguém sabia da doença dele, ou do pecado, ou do problema dele. Estava escondido, porque se não estivesse escondido, Jesus não mandava estender a mão. Algo que estava oculto. A religião
nos mostra que quem está doente não pode curar. A doença religiosa impedia que os obreiros, os líderes, os membros vissem a necessidade daquele homem. A religião impede que a igreja veja a necessidade das almas que estão doentes, que estão carentes. E enquanto eles estão atentos para acusar Jesus, Jesus chama o homem para o meio. Eu tenho uma revelação aqui. Eu não sei qual é a sua enfermidade ou o seu problema, mas se Jesus te chamar para o meio, não tenha vergonha, porque Ele sabe o que está fazendo. Se Jesus te chamar pelo nome, se Jesus revelar a tua vida, não fique com medo, não fique segurando a doença, o pecado pode vir para o meio, porque Jesus, quando chama, Ele muda para melhor a vida de quem Ele chama. Jesus está chamando a sua igreja para viver uma cura. E Ele diz: estende a mão. Quando o homem estendeu a mão, eu imagino, oh meu Deus, eu estou aqui sem poder. Esse Jesus vai me colocar numa fria. Se eu estender minha mão aqui no meio desses religiosos, eu vou ser apedrejado. Mas o interessante é que eu tenho certeza que esse homem ficou com medo, ficou. Mas ele não foi dirigido pelos seus sentimentos, porque quem é dirigido pelo que sente, perde a bênção. Ele foi dirigido pela fé. E fé no grego, a palavra pistes, é convicção no que se ouve, é obedecer o que se ouve, é praticar o que se ouve. Tem gente que Jesus está falando, você está ouvindo, mas não está obedecendo. Jesus está falando desde o ano passado, você está ouvindo, mas não pratica. Fé é obedecer o que Deus fala. O sentimento do homem, eu não posso estender a mão, porque se ver a doença, eu morro. Mas a fé no homem disse: se Ele que é o Filho de Deus, se Ele que tem uma luz tão tremenda nos seus olhos, mandou eu estender a mão, eu vou estender. Deus está falando: coloca a tua doença, coloca o teu problema, coloca aquilo que te machuca diante de Jesus Cristo, porque Ele vai sarar. Ei, cataraçai, recebe, eu estou profetizando, o dia da tua cura é hoje, é agora. Meu Deus, o homem estende a mão, eu acho que nem ele acreditou. Quando ele estendeu a mão, a sua mão está perfeita. E eu imagino que muita gente da sinagoga não entendeu foi nada. Muita gente deve ter ficado assim: uai, que aconteceu aqui? Jesus mandou me estender a mão, o homem estende a mão e só isso? O que tem de graça nisso aí? Muita gente não entendeu nada, mas Jesus entendeu e o homem entendeu. O milagre que Deus vai fazer na minha, na sua vida, o homem não vai entender, mas você vai, Tem coisa que Deus faz, não é para ninguém saber, é só entre você e Ele. Nesse ano Deus vai fazer coisas que muita gente não vai saber, porque é só entre você e Deus. Você vai chorar de alegria, você vai exultar, você vai glorificar, você vai ficar maravilhado, mas ninguém vai estar sabendo de nada, mas seu coração vai estar cheio de gratidão, porque você sabe que Deus te visitou com vitória. Aleluia.
Isso eu acho lindo, irmão. Jesus, a vida de Jesus é essa. Está torto, está fora da palavra, não esconde não. Vai lá e conta para ele, abre negócio para ele, busca a mudança e sai com a vitória. Só que os religiosos eram tão maliciosos, bispa, tão maliciosos, que mesmo que eles não pudessem afirmar, eles falaram: Jesus fez alguma coisa na vida desse homem aqui. Jesus deve ter curado ele. Nós temos que, irmãos, não deixa essa doença entrar na tua vida. E se entrou, expulsa em nome de Jesus. Diga assim: eu ordeno. Isso aqui é libertação. Diga: eu ordeno que toda doença religiosa saia dos meus caminhos, da minha vida, da minha mente, do meu coração, em nome de Jesus. Sai da IPMA. Toda religiosidade sai. Se você é daqueles que crente não pode dançar, está doente. Mas o crente dança, está escandalizando. Não, o problema não está fora, está em você. Seja curado hoje. Mas pastor, é isso aqui, a doença não está fora, está dentro. Seja curado hoje. Sintomas da doença religiosa, eu vou ser breve. Dentro do texto, sem forçar a barra. Priorizar regra acima da vida humana. O homem estava com a mão deformada, não podia trabalhar, estava mendigando, pode-se dizer. Mas estavam preocupados com o quê? Regra. E muitas pessoas são assim, irmão. As pessoas estão morrendo do lado dela. Mas quer saber? Que ele infringiu a regra. A pessoa quer ajuda, não, mas é a regra. Que regra, irmão? A vida é maior que o mandamento. Foi isso que Jesus ensinou para o Antigo Testamento. Jesus pegou todo o Antigo Testamento e falou assim: o que eu quero mostrar é que a vida é maior que o mandamento. Por isso que eu curo no sábado, faço como eu quero, para vocês entenderem que religiosidade é doença. Então nós não podemos priorizar a regra acima da vida. Irmão, já vi gente ser excluída de igreja porque o pastor viu ele de boné na rua. Eu já vi testemunho de jovens que foram excluídos do louvor porque fizeram o tupete na época que era moda. E o mais triste é que os meninos ficavam do lado de fora da igreja vendo o culto, querendo entrar e não podia. Mas Jesus falou: eu estou curando a igreja brasileira, eu estou dando a revelação da graça, e as vidas que eu quero que sejam salvas não vão ser mais expulsas do meu aprisco, porque estou levantando uma igreja ganhadora de almas, porque foi curada no altar. Se você teve uma experiência com Cristo, a religião não pode dominar a sua vida. Segundo sintoma, usar a fé para vigiar e acusar. Foi o que aconteceu. Tem gente que usa a fé, o conhecimento que tem, só para vigiar a vida do outro. Deus queria que ele fosse um profeta, mas ele virou um acusador, um repórter. Ele virou um parceiro de Satanás. Ele fica bisbilhotando a vida de todo mundo para achar um defeito e falar: sabia, agora eu vou expor, agora eu vou envergonhar. Irmão, vem dizer que esse sentimento não tem no nosso meio. Meu filho, eu cresci com isso, eu sou sobrevivente, sobrevivi, porque Deus me chamou. Porque se fosse Deus, coitado de mim, irmão. O que os religiosos tentaram fazer comigo, com você, com muita gente? Se não for a fé em Jesus, irmãos. Então use a fé, o dom que você tem, para edificar, para transformar. Eu gosto de falar uma coisa: só existem dois tipos de pessoas na terra: as que vieram para prejudicar e as que vieram para ajudar. Quem é você? Terceiro sintoma: indiferença diante do sofrimento alheio.
Quando você não se importa com o sofrimento alheio, pouco se lixa. Você vê como está a situação de algumas pessoas, você fala, estou nem aí. É porque nós precisamos de cura, irmãos, porque a verdadeira religião, ela se compadece, ela chora. Jesus não chamou ciborgues aqui não, irmãos. Tem situações que nós nos deparamos que a gente se comove por dentro, a gente até chora, sente a dor. Jesus, ele se compadecia tanto das ovelhas, que parecia uma multidão de ovelhas sem pastor, que a palavra de Deus diz que o termo fala de mover as entranhas por dentro. Ele sentia de mexer os órgãos por dentro, tanta compaixão que ele sentia pelas pessoas. Então, irmãos, nós não podemos deixar essa indiferença de achar que o irmão está lá pobre, sem nada, ele não precisa de alguma coisa, que você não possa orar por ele, ou até mesmo se puder fazer algo por ele. Sabe, a indiferença com a obra de Deus, você achar que os pastores se virem. Não, irmãos, quantas pessoas não estão nem mais para a obra de Deus, não pensam mais, será que a igreja tem conta para pagar, luz, prestação, água, alguma reforma? Será que o obreiro está precisando de pagar uma conta, trocar um pneu? Quando a gente é indiferente, estamos doentes, irmãos, quanto às necessidades dos outros, porque não existe vida, não existe alegria se você não servir o outro. A pessoa que não serve o outro vive vazia, triste. Sabe onde está a alegria? Servir, ser útil. E a religião, ela quer impedir isso como uma doença, mas Jesus é a cura para as nossas vidas. E o último sintoma da doença chamada religião: ira, quando a graça se manifesta. Quando Deus manifesta a graça para alguém e o outro fica com raiva, está doente, irmão. Sabe? Eu falei, meu Deus, Jesus, como é que vai ser da gente? A gente não pode ter nada, tu tem que ficar calado. Se o pastor ganhar uma bênção, é perigoso, os irmãos não dão mais o dízimo. Vê o pastor bem vestido, com carro novo, né? Infeliz. Irmãos, é doença. Porque uma pessoa curada sabe que a tua bênção, você que é membro, vem do altar. Se o altar não for o primeiro a ser honrado, não emana. Eita lá, saracatarashi. Esse negócio tem entre família, inveja. Pessoas brigam, se dividem por causa de inveja, ira porque o outro foi favorecido, raiva. O irmão foi escolhido, está todo, eu quero tanto ser obreiro, ser íntima, ser do louvor, aí está lá e Deus fala, quem foi escolhido é fulano. Aí você, sabe lá os pensamentos, né? Vai cair, não vai dar certo, aí está indiferente. O irmão vai cumprimentar todo humilde, sem saber de nada, você está lá com cara de bicho, coração sujo. Deixa Deus limpar o teu coração, igreja, porque o que Deus tem para nós é muito maior. E a segunda enfermidade do homem são as doenças que muitas vezes aparecem na nossa vida. Falo de doença física, doença financeira, doença familiar. O homem da mão mirrada representa as pessoas que estão limitadas, estão adoecidas e que precisam de cura, e vão ao templo porque creem que Deus cura. E eu venho dizer aqui, irmãos, para a primeira doença, para a gente fechar, qual é a cura? Vida acima da regra. Vida acima da regra. A vida é mais importante que as regras. Segundo,
Deixar a graça confrontar. Irmão, quando a graça te confrontar, olha só, isso aqui é uma palavra revelada. Quando a graça é pregada, se o bicho está no coração, ele manifesta. Em forma de quê? O que acontecia com os fariseus quando Jesus pregava e curava? Ódio. Irmão, não tenha vergonha não. Você pode confessar para Deus: Deus, eu quero ser curado. Eu sinto ódio quando eu ouço, quando a graça é revelada e me confronta. Eu tenho raiva, porque se você não for curado, quem pregou vai continuar a vida, quem falou vai continuar a vida, e você vai ficar parado, limitado no tempo, doente. E você precisa deixar a graça confrontar, porque os fariseus não eram libertos, porque eles não aceitavam, bispa. Jesus falava: se converte, ai de vocês, raça de víbora, hipócrita, limpa o exterior do prato, mas dentro está sujo, sujo, sujo. Vocês parecem um bando de Mausoléu, que é aquele cemitério que é ornado por fora, mas dentro tem fedor, tem morte. Eles não aceitavam, irmão. Hoje você vai falar a verdade para a libertação, algumas pessoas não aceitam. Mas quem é ele para falar? Eu não vim para a igreja para ouvir isso. Veio sim. Se a igreja não falar isso, quem vai falar? Se a igreja não denunciar o pecado, se a igreja não pregar o arrependimento, o que vai ser das almas? Será que o diabo vai ter vitória porque a gente se recusa a ser confrontado? Eu vou te falar uma verdade. Isso aqui é evangelho. Se não confronta, não é verdade. Se não mexeu lá aonde dá raiva, não foi verdade. Então, qual é a cura? Mexeu lá na ferida. O evangelho foi lá no meu ego. Aceita o confronto. Abaixa. Tenha humildade. Agradeça, porque Deus está se preocupando com você. Pior é Ele te abandonar nessa cegueira. E terceira coisa, que é a cura que Jesus ofereceu: se submeter. Tem que se submeter à vontade de Deus. Crente só presta quando ele dobra o joelho, põe a cara no chão e fala: não seja feita a minha vontade, seja a sua. Eu já vi, irmãos, outras áreas de pessoas serem prejudicadas por causa de uma área onde ele não se rende. Onde ele não se rende. E aquela área que ele não se rende é onde está a vitória, é onde o diabo está no território segurando, onde o diabo colocou a bandeira e diz: eu não saio, não saio, não saio. E a pessoa que está doente fala: não deixa o diabo sair. Mas hoje é dia de cura, e se a palavra foi lá onde o diabo está marcando o território, você vai dizer: diabo, sinto muito, hoje você é que vai sair, e o Espírito Santo vai entrar. Receba a cura, receba o poder de Deus, receba a libertação. Meu Deus, se coloque de pé. Queria chamar aqui a tecladista para me ajudar. Hoje nós vamos terminar orando, recebendo a unção.